Galera, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, a prova da UERJ foi anteontem, domingo, e como eu tinha prometido, eu tô gravando esse vídeo pra gente fazer a prova juntos. Vou fazendo um comentário do gabarito, vou fazendo um comentário em geral da prova. Tô com essa cara feia, sem um pingo de maquiagem, glamour zero, nada biodiva, mas não interessa, o importante é que tô cumprindo o prometido e tô vindo aqui gravar esse vídeo. Ontem e hoje eu ainda tava meio que na função de alguns alunos, em virtude de alguns recursos para abertura de gabarito, algumas questões vieram com gabarito um pouco restrito demais. E aí a gente estava correndo atrás disso. Depois eu dou até notícia para vocês em relação a como ficaram, como foram os resultados dos recursos. Enfim. Mas, né, vim comentar a prova em geral, falar das expectativas, já adianto que não foi a prova dos meus sonhos, não foi aquela prova que falasse, nossa, ó que metida, né? A prova que eu faria, beijo no ombro. Mas, assim, tô muito feliz de maneira geral, porque sei que os alunos, né, do time tiveram um resultado muito bom. Tô com, assim, uma sensação muito boa de dever cumprido. Sabe o que é você olhar uma prova de ponta a ponta e saber que nadinha que tava ali, você não tinha dado base suficiente para seus alunos fazerem? Essa sensação é boa demais, gente, vocês não tem noção, assim. É um trabalho de um ano inteiro que você olha e fala, cara, tava tudo lá. A prova tava mais difícil? Tava. Muita gente veio falar comigo. Enfim, alunos que eu acabo tendo contato até de outros lugares, né, que falam comigo pelo Facebook e tal. A prova tava mais difícil? Tava. A prova tava mais difícil, tava bem mais puxada, bem mais conteudista, né? Faltaram alguns temas clássicos que todo mundo sempre espera da UERJ, porém ela não tem obrigação de fazer, né? É bom que desmistifica um pouco essa bola de cristal, essa coisa, né, dos mitos e magos que sempre querem adivinhar como a prova vai vir e o que vai cair na prova. Isso não existe. Um trabalho bem feito, ele tem que ser um trabalho completo, você tem que se preparar pro bom, pro ruim, pro médio e, enfim, pro que vier na prova. Então, é isso, vou parar de conversa e vamos começar a fazer a prova, tá? Um beijo grande pra vocês, daqui a pouco a gente se fala de novo. Vambora então, galera, vamos lá. Gabarito comentado UERJ 2016, província de biologia. Vamos lá. Bom, primeira questão. Vem um textozinho aí, bacaninha, falando de um dos problemas assim mais sérios de bioinvasão que o Brasil vem sofrendo. Então, o textozinho vinha falando que o rio Amazonas está sendo ameaçado por um inimigo minúsculo, um pequeno mexilhão invasor originário da China. Desde que chegou à América do Sul, no princípio da década de 1990, o mexilhão dourado conquistou novos territórios em uma velocidade alarmante, abrindo caminho entre a flora e a fauna nativa e se espalhando por 5 países. Tema quente, né? Nós já tínhamos visto esse tema várias vezes, até um dos últimos simulados a gente fez uma questão bem parecidinha, então falando sobre espécies exóticas e o fenômeno da bioinvasão. Bom, a questão vinha: espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje. Proliferam rapidamente quando introduzidas em novos ambientes através de meios de transporte cada vez mais eficientes. Um dos principais fatores, né, acho que vocês devem ter lembrado, da chegada do mexilhão dourado é a água de lastro, aquela água que vem lá no fundo, né, dos navios para fazer o equilíbrio hidrostático. Apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para as populações locais. Apresente a comando objetivo, então acredito que todos tenham lembrado que era só fazer uma respostinha bem sagaz, bem objetiva. Uma única e importante consequência ambiental negativa. Então, nas opções você poderia ter colocado perda de biodiversidade ou diminuição de biodiversidade, que é a mesma coisa, competição, predação ou parasitismo. Ai, volta, caralho. Então, nessa respostinha aí, de acordo com o gabarito oficial, você poderia ter colocado como uma das consequências perda de biodiversidade, competição, predação ou parasitismo de espécies locais. Você bastava ter escolhido uma dessas, né? Então você podia botar
perda ou, sei lá, diminuição de biodiversidade que dá no mesmo, competição com espécies locais, predação de espécies locais. E além dessas opções que vieram no gabarito, daria tranquilamente para pensar como opções de resposta em risco de extinções de espécies nativas, ou seja, maior risco, né, de extinções das espécies locais, alterações de hábitats naturais, isso é um efeito muito comum do fenômeno de bioinvasão. A espécie exótica ela altera de alguma maneira fatores físicos mesmo, né, dos ecossistemas naturais, e isso, claro, que vai trazer uma consequência negativa para as populações locais. Inclusive, essas opções aí que eu coloquei como a mais, né, como uma abertura de gabarito, a gente abriu recurso junto ao UERJ ontem para que eles também aceitem essas respostas. Ok, a segunda parte da questão vem assim, ó. Em seguida, cite 2 fatores bióticos que podem explicar a facilidade com que esses animais se multiplicam e um novo hábitat. Novamente, comando, né, bem objetivo, cite, só que 2 fatores bióticos. Fatores bióticos são fatores relacionados a seres vivos. Então não estava valendo você escolher alguma coisa que fosse, né, da parte abiótica, da parte físico-química daquele ambiente. Então, eles deram como opções no gabarito oficial. Então, vamos ver aqui, ó. A ausência de predadores locais, ausência de parasitas ou patógenos, resistência maior a parasitas ou patógenos existentes, taxa de reprodução mais elevada do que as espécies locais. E eu ainda acrescento mais uma possível opção, que seria a maior disponibilidade de presas. Muito cuidado nessa resposta, porque quem colocou maior disponibilidade de alimento, desse jeito que você escreve, maior disponibilidade de alimento, isso pode transmitir uma ideia de fator abiótico, né, de alguma coisa que está disponível no ambiente, não uma relação entre seres vivos diretamente, não vida diretamente. Então aí vamos ter que contar com a boa vontade do corretor. Então maior disponibilidade de presas seria uma opção mais viável. Também abrimos, né, recurso em relação à aceitação dessa opção de resposta. Questão bem tranquila, tema ecologia, um assunto, né, batido. Fabrício, lembrei de você. E, enfim, então, uma questão bem tranquilinha, bem legal. Gostei dessa questão. Vamos para a questão 2. Questão 2. Tchan, 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 tchan. Fisiologia endócrina. O ciclo de atividade que ocorre no organismo dos seres vivos ao longo de um dia é denominado ritmo circadiano. A pessoa para aí já dá pulo de alegria. Caraca! A melatonina, glândula pineal, vimos isso na última semana. Aí eu falo pra você, calma, muita calma nessa hora, né? Vamos dar uma olhada aí? Vamos continuar a fazer a questão com calma? Nos vertebrados, o ritmo circadiano é controlado principalmente por 2 hormônios que determinam os períodos de sono e de fome. Nessa hora já dá pra dar aquele grito, né? Ué, de que papo é esse, cara? 2 hormônios em ritmo circadiano? Não tá acostumado, é só falar da melatonina, cara. Que 2 são esses? Calma que eles vão ajudar, gente. Tudo é questão aí de tranquilidade, frieza, sangue nos olhos, aquela coisa mesmo da preparação voraz, aquele aluno maduro, aquele aluno bem treinado, preparado, que se fosse na afobação, possivelmente dava para comer mosca aí. Bom, tem um gráfico onde eles estão indicando os níveis de um desses hormônios produzido por uma pessoa durante 24 horas. E a dica é essa. O que você esperaria num prazo de 24 horas se fosse o mais esperado, né, dos hormônios em relação ao controle do ciclo circadiano, que é a melatonina? Você esperaria um pico de produção noturno. Então aqui, ó, seria essa curva verde. Você teria uma produção maciça no período de sono. Então lá por volta então da madruga, né, lá por volta então das 10, 11, meia-noite, você estaria tendo o pico de produção de melatonina. No entanto, o gráfico que ele te dá é um gráfico em que você tem um pico bem grandão e outros picos menores ao longo do dia, no período em que a pessoa está acordada. Então, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, né, no comecinho da tarde, por aí vai. Então, não tá batendo com melatonina. Aí a pessoa, opa, não é melatonina. Era a primeira coisa que você tinha que ter a habilidade de saber. Se você sabe que a melatonina, o pico dela é noturno, então, automaticamente, sua primeira obrigação era de descartar esse hormônio. Aí você vai para a pergunta. Nomeie o hormônio cuja concentração está representada no gráfico e também a glândula responsável por sua secreção. Para que a pressa de responder? Continua a ler que a resposta vai vir vigorosamente agora. Sabe-se que a manutenção prolongada de níveis altos desse hormônio no sangue leva à perda de massa muscular para tudo. Qual é o hormônio que a gente vai ter relação direta com perda de massa muscular, com proteólise? Gente, sem sombra de dúvida, esse hormônio é
O cortisol. E a dica estava aí, a dica estava na própria pergunta. Então, esse hormônio é o cortisol. E aí, né, se você sabe que o hormônio é o cortisol, automaticamente a glândula é moleza, suprarrenais ou adrenais, mais especificamente a região cortical, muito embora não tenha perguntado a região. Então, se você mencionou isso num famoso entre parênteses, beleza. Se você não mencionou, absolutamente dispensável. E depois você tinha que nomear e descrever o processo pelo qual se estabelece essa relação. Então, já que é proteólise, já que a gente tem perda de massa muscular, então o nome do processo é a gliconeogênese. E a descrição desse processo, então, né, bem conceitual essa pergunta, bem parecida com o que tinha caído na Estácio aí do meio do ano. Bastava você dizer, o gabarito oficial não inventou muita moda, aliás, foi até bem simplista. Eles colocaram aí: a glicose passa a ser produzida a partir de proteínas e lipídios que são assim desviados de sua função de produzir massa muscular. Não precisa se desesperar exatamente levando ao pé da letra essa resposta. Se você explicou gliconeogênese como a síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, como proteínas, glicerol, né? Porque você sabe que o lipídio inteiro, o lipídio como um todo, não é uma fonte de gliconeogênese. O nosso corpo não usa, por exemplo, o ácido graxo para produzir glicose, mas a gente usa, por exemplo, o glicerol como uma produção de dihidroxicetona, né, de gliceraldeído, que são derivados da rota glicolítica. Então daria para mencionar isso sem grande detalhe, sem grandes devaneios, mas a ideia, né, de produzir glicose é a partir de outros componentes que não exatamente os componentes glicídicos. Show? Então essa questãozinha com certeza pegou muita gente pelo pé, porque foi uma questão que fugiu do óbvio, do que muita gente se prepara para o ERG, que é sempre insulina e glucagon. Então foi uma questão, pelo segundo ano consecutivo, uma questão de fisiologia endócrina bem mais cabeludinha. Ano passado foi a leptina e esse ano a gente teve uma visão um pouquinho diferenciada para o cortisol, que foi a relação dele com sono e com fome. Lembrando que a gente está muito acostumado a falar de cortisol como um hormônio do estresse. E privação de sono e de alimento são dois fatores de estresse, né, bastante intensos. Então dá para relacionar, né, também por conta dessa razão. Enfim, espero que vocês não tenham caído nessa pegadinha. Time Biologia em Foco arrasando na balada. Eu sei que muitos não caíram na pegadinha. Show! Vamos para a questão 3. Questão 3. E já apareceu o gabarito oficial. Ó que vacilona, gente. Ah, meu Deus. Dentre os distúrbios mais comuns do aparelho digestório, pode-se citar a intolerância à lactose. Esse assunto forte também, cara. A gente revisou bastante esse assunto. Falamos dele ao longo do ano, revisamos aí no projeto final. Bacana. Aliás, intolerância à lactose e a glúten, eu tinha comentado isso bastante com vocês, né? Que era um palpite bem forte de aparecer nessa prova, porque isso tá na moda, cara. Agora todo mundo tá se descobrindo intolerante à lactose e ao glúten. Algumas pessoas de fato intolerantes e outras estão simplesmente embarcando na onda. Mas enfim, vambora. A incapacidade do organismo em digerir essa molécula provoca dores abdominais, náuseas e diarreias. As diarreias ácidas, a gente estudou isso daí. Aponte o fator responsável pela incapacidade de digerir a lactose e identifique o suco digestório que estará modificado em um paciente com esse distúrbio. Então, olha aí, o gabarito oficial, sem inventar moda nenhuma, mais objetiva que essa questão, acho que não tem. Tem uma frase, gente, assim, frase bonita com, né, não tem tudo bem, tá bem pouquinho. Aponte o fator responsável, ausência de lactase, caramba, que é a enzima que digere a lactose, né? Qual é o suco digestório em que a gente vai encontrar essa enzima, que, portanto, né, vai ter problema no indivíduo que tem esse distúrbio? É o suco entérico, também chamado de suco intestinal. Nesse suco a gente vai encontrar todas as disacarases, então a gente vai encontrar a sacarase, a lactase e a maltase. Então, automaticamente, é o que atende aí a questão. Depois vem assim, ó, cite ainda a região do tubo digestório em que a lactose é degradada em uma pessoa saudável. Essa questão, no gabarito oficial, eles puseram como intestino delgado. Só que a pergunta não foi o órgão, foi a região. Então, muitos alunos com certeza colocaram duodeno, porque foram ali, foram no cerne, foram na veia. A região do tubo digestório, ou seja, a região do intestino delgado, é o duodeno que produz a lactase, né? Ou seja, em que a lactose vai ser degradada. Mas vamos combinar que
é óbvio que eles vão aceitar duodeno, mas na dúvida, para deixar todo mundo calmo e tranquilo, também já fizemos recurso pedindo para eles oficialmente abrirem esse gabarito aí para aceitar duodeno, tá, gente? Mas não precisa ficar preocupado com isso. Depois vem um indique os produtos da sua digestão. Lactose é um disacarídeo formado por uma glicose ligada a uma galactose, então bastava citar isso daí, glicose e galactose. Questão bem tranquila. Mais uma questão, né? Isso é quase já uma tradição na UERJ de fisiologia da nutrição, fisiologia digestória. Bonitinha, tranquilinha essa questão. E eles têm meio que uma fixação por carboidrato. Voltem nas provas anteriores que vocês vão concordar comigo. Questão 4, vamos embora. Questão 4, mais uma de fisiologia. Fisiologia da respiração, fisiologia do mergulho. Os mergulhadores de profundidade rasa, ou seja, de menos de 7 metros, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência em apneia sob a água, realizam a manobra conhecida como hiperventilação, aquela famosa respiração cachorrinho. Inspirar rapidamente várias vezes a fim de remover da corrente sanguínea uma quantidade de CO2 maior do que o organismo é capaz de produzir. Então, tentar baixar os níveis, né, de CO2. No entanto, como a concentração de CO2 é responsável por produzir a necessidade de respirar, essa mesma manobra pode também provocar desmaio sob a água, com risco de morte para o mergulhador que a pratica. Esse assunto é bem comum, né? É impossível passar por fisiologia da respiração sem falar sobre hiperventilação e sem falar sobre essa questão da dessensibilização bulbar em relação à pessoa perder a vontade de respirar e isso acabar podendo ser um risco, né, para um afogamento, para um desmaio, alguma coisa do tipo. Vem 2 gráficos aí, avaliando as diferentes concentrações de gás oxigênio e gás carbônico em 2 situações de mergulho. Tá, gente, vamos dar uma olhada nesse primeiro gráfico aqui, que é o do mergulho normal, tá? Então, é o mergulho sem hiperventilação. Então, eu tenho aqui, ó, a curva em vermelho, a curva cheia em vermelho, olhando aqui na legenda, é o nível de oxigênio. A curva pontilhada em vermelho é o limite de oxigênio para a ocorrência de desmaio. Então, se os níveis de oxigênio baixarem em relação a esse limiar, que é o vermelho, o indivíduo vai acabar desmaiando. A curva em azul, essa curva cheia em azul, é o nível de CO2 no sangue e o pontilhado em azul é o limite de gás carbônico para o disparo da respiração, ou seja, para a pessoa ter vontade de respirar. Então, nesse gráfico aqui que está avaliando o mergulho normal, sem a hiperventilação, os níveis de oxigênio estão baixando, mas não estão atingindo o limiar para que haja o desmaio. E os níveis de oxigênio estão subindo e já estão aqui num tempo relativamente curto de mergulho, já sensibilizando o indivíduo, então, para que ele sinta a vontade de respirar. Segundo gráfico, mergulho após hiperventilação. Repara que nessa situação, os níveis de CO2 baixaram pra caramba, comparando ao gráfico do mergulho normal. E aí, por conta dessa diminuição bastante acentuada do nível de CO2, esse nível ele vai começar a subir e ele vai subir a ponto de sensibilizar o indivíduo para ter vontade de respirar muito depois do tempo que a gente viu isso acontecer no gráfico normal. Enquanto que o nível de oxigênio vai baixar tanto que existe sim a possibilidade de atingir o limiar que provoque o desmaio. E daí o risco, então, a explicação do gráfico para o risco do mergulho após uma hiperventilação, trazer, então, a possibilidade de morte ao mergulhador por conta desses desmaios embaixo d'água, podendo levar ao afogamento. Vamos embora fazer a questão, que essa questão é bem tranquila, gente. Essa questão tem gráfico para ajudar, já fala de um assunto light. Essa questão foi a questão da dignidade, né, também, assim, para dar aquela ajuda, para dar aquela moral para a pessoa. Indique a principal estrutura do sistema nervoso central envolvida no controle involuntário da respiração. Pelo amor de Deus, até minha avó Maria, gente, acerta essa questão. É bulbo, né, claro. E também a principal alteração do sangue detectada por essa estrutura. O que veio no gabarito oficial? Veio o básico, eles não inventaram moda aí não. Eles foram bem no basicão. Redução do pH no sangue, então se você botou acidose sanguínea, pum, cravou, lacrou, e aumento da concentração de CO2, né, que é o basicão também, acho que a maioria de repente até botou isso. A segunda parte vem assim, ó, em seguida, com base nos gráficos, explique por que ao realizarem a hiperventilação, esses mergulhadores podem sofrer desmaios. Enquanto eu fui explicando o gráfico pra vocês, eu acho que assim, ele é bem autoexplicativo, ficou muito fácil perceber isso, né, que assim, como o nível de CO2 do indivíduo que hiperventilou, ele baixou muito,
até que esse nível de CO2 aumente a ponto da pessoa sentir a vontade de respirar, o nível do oxigênio já baixou a ponto de provocar o desmaio. Então foi exatamente isso que eles puseram no gabarito oficial, foi a explicação da leitura do gráfico. Como os níveis de CO2 elevados demoram mais a ser alcançados, a zona de desmaio por falta de oxigênio é atingida antes da sensação urgente de respirar. Se você não usou exatamente essas palavras, não se inculca, não esquenta a cabeça. O importante é você ter transmitido a mesma mensagem, que foi a mensagem de que você sabe interpretar um gráfico, de que você entendeu o princípio da hiperventilação e que você lacrou essa questão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora para a próxima questão. Questão 5, questão de metabolismo fotossintético, metabolismo ácido das crassuláceas, que são aquelas plantinhas suculentas, como os cactos, coroa de Cristo, uma série dessas plantinhas que são mega adaptadas a áreas desérticas, a aridez, a escassez de água, né? Em resumo. Vou ler a questão com vocês. As plantas apresentam diferentes tipos de metabolismo fotossintético. Podia ter caído a C4 também, que a gente estava preparadaço, de acordo com o ambiente em que se desenvolvem. Para estudar essas diferenças, 3 espécies vegetais, A, B e C, foram submetidas a condições experimentais controladas, nas quais mediu-se a assimilação de gás carbônico pelas folhas em função da variação de temperatura. Então a gente tem um gráficozinho aqui, ó, mostrando a assimilação de CO2, ou seja, a captação de CO2, em função da temperatura do ambiente. E eu tenho 3 curvas, uma curva mostrando que a planta está assimilando, o pico, né, de assimilação dela está acontecendo em temperatura bem alta, a B não tão alta, mas numa temperatura também relativamente alta, e essa curvinha C mostrando que o pico de assimilação de CO2, que comparado aos outros é uma quantidade proporcional, né, até que numa taxa proporcionalmente menor, só que numa temperatura relativamente bem menor, aqui está em torno dos 15 graus Celsius. A pergunta é, a partir da análise do gráfico, indique a curva, comando objetivo, correspondente à planta com metabolismo ácido das crassuláceas, as plantinhas que a gente está vendo aí na foto. Justifique sua resposta. Pois é, gente, espero que essa questão não era das mais fáceis, não. Espero que vocês não tenham cometido um vacilo e perdido essa questão, mas se aconteceu, né, não dá para se crucificar, essa questão já não era tão fácil. Bom, a curva das crassuláceas é a que vai mostrar a assimilação do CO2 acontecendo num período em que a temperatura é mais baixa. Por quê? Porque a estratégia da planta CAN é abrir os estômatos à noite, que é justamente o período em que a temperatura está menor e, portanto, isso vai ser uma mega economia de água, porque se os estômatos se abrem no período do dia em que a temperatura é menor, então automaticamente a planta perde menos água transpirando, então ela assimila CO2 e ao mesmo tempo economizando água, que vai ser inclusive a resposta que a gente vai dar na próxima parte da pergunta, que é a ponte é a principal vantagem do metabolismo CAN. Vai ser economia de água, claro, né? Então você vai ter que dizer o seguinte aí, você vai ter que escolher a curva C. A dica para a curva C é lembrar o seguinte, CAN não está associada com deserto, cacto não é o exemplo que todo mundo tem de berço, né, quando estuda metabolismo CAN. Lembra que lá a amplitude térmica desse bioma é grande pra caramba. A gente tem de dia temperaturas super altas, lá acima dos 40 graus Celsius facilmente, e à noite a temperatura despenca, porque lembra que essa questão da umidade do ar ser baixa, da disponibilidade de água no bioma ser baixa, afeta diretamente a amplitude térmica desse bioma. Então por isso muita gente olhou pra curva C e falou, que doideira é essa? Planta assimilando CO2 numa temperatura tão baixa, é justamente pelo fato delas abrirem os estômatos à noite. E à noite lá, por conta dessa variação de temperatura ser muito grande, a noite realmente é bem mais fria. Então, essa questão pegou também nos conhecimentos de ecologia, nos conhecimentos de bioma, tá? Então, no gabarito oficial, eles colocaram a curva C, né? Indique curva C papum, sem enrolation. A explicação deles foi dizendo que essa espécie abre seus estômatos durante a noite, portanto a assimilação de gás carbônico ocorre em temperaturas mais baixas. Então, voltando lá para a pergunta, você tinha ainda o aponte a principal vantagem, que como eu falei ia ser maior economia de água para a planta, ou seja, menor transpiração no momento em que ela abre os estômatos numa condição noturna, numa condição em que as temperaturas são mais baixas. Depois você tinha que citar
uma característica morfológica, sempre essa dica. Característica morfológica, você vai falar de questões estruturais. Se tivesse pedindo uma característica fisiológica, você falaria de alguma coisa relacionada ao funcionamento, mas morfológica, típica das crassuláceas, ou seja, típica de plantas adaptadas a ambientes áridos, desérticos. No gabarito oficial, ele deu como opção de respostas folhas reduzidas, epiderme espessa, que é uma característica morfológica relacionada à histologia, camada de cutícula espessa, caule fotossintético, que é chamado de cladódio. Quando eu ensinei isso pra todo mundo, aposto que todo mundo falou que isso não ia aparecer nunca, né? Tá aí. Presença de parênquima aquífero. Então você podia ter citado tudo isso. E ainda digo mais, você ainda poderia facilmente, que eu tenho certeza que muita gente colocou isso, folhas modificadas em espinhos, o que em outras palavras é a mesma coisa que folhas reduzidas, folhas hipoestomáticas, ou seja, com estômatos concentrados na epiderme inferior, estômatos presentes em criptas, que são como se fossem pequenas valas, né, na epiderme também inferior, na epiderme voltada, então, para a parte de baixo dessas folhas. A gente também incluiu essas opções de resposta aí no pedido de recurso, né, então para eles abrirem um pouco mais esse gabarito. Essas são só algumas das opções possíveis dos alunos terem citado, ainda tem bem mais que isso, tá? Em adaptações de plantas, né, de desérticas, crassuláceas e tal, o que não faltam são adaptações. Então você teria muito mais opções de respostas aí, ok? Então essa questão já foi um nívelzinho um pouco superior. Bora para a próxima questão. Questão 6, mais uma de fisiologia. Meu Deus, eles se apegaram à fisiologia. Fisiologia urinária, fisiologia de excreção. Vamos lá. Mas tranquilaça essa questão, né, gente? Observe nas ilustrações dois tipos de néfrons. O néfron cortical, com alça néfrica ou alça de Rayleigh curta. O néfron justamedular, com alça néfrica longa. Tinha um desenho, um esquema, ele já explicou o que era o néfron cortical, córtex é a região periférica, então, do rim, medula é a região mais profunda, então esse néfron cortical ele tinha uma alça néfrica mais curtinha e esse néfron justamedular tinha uma alça néfrica big. Suponha 3 vertebrados adultos hipotéticos, X, Y e Z, caracterizados pelos seguintes tipos de néfrons. X, apenas néfrons corticais. Y, apenas néfrons justamedulares. Z, apenas néfrons de outro tipo, sem alça néfrica, só Jesus na causa. Com base apenas nessa característica, aponte o vertebrado mais adaptado para a vida em um ambiente terrestre com pouca água. Acabamos de passar pela questão 5 falando de adaptação a ambiente com pouca água e agora a gente veio para vertebrado adaptado a pouca água. Ó Deus! Qual é o néfron, gente? Pelo amor de Deus. É o justamedular, claro, né? Justificativa de resposta aí a partir da função desempenhada pela alça néfrica. Eles ajudaram na própria pergunta, né? A questão estava muito tranquila. Então você ia escolher, claro, o justamedular por ter uma alça néfrica maior e por isso garantir uma melhor reabsorção de água como um fator, então, de diminuir a diurese e economizar água, que é uma enorme vantagem em um ambiente árido. O gabarito veio sem problema nenhum. Olha aí o que eles botaram. Então, o animal Y, quanto maior a alça néfrica, maior a reabsorção de água. Nossa, muito, muito, muito tranquilo. Depois, considerando os 3 principais tipos de excretas nitrogenadas, nomeie aquele mais adequado a ambientes muito secos. Minha avó Maria de novo ia arrebentar nessa resposta, hein, gente? Ácido úrico, pelo amor de Deus. Cite ainda uma das propriedades desse excreta que justifique sua escolha. Então, se tinha 2 opções aí, não tem mais muito o que inventar, não, tá? Eles foram bem objetivos aí nesse gabarito, porque é isso mesmo. Menor toxicidade ou menor solubilidade em água. Show de bola. Então, portanto, né, isso é uma grande vantagem para economizar água. Tranquilo essa questão? Aposto que essa daí todo mundo acertou, hein? Pelo amor de Deus, até o povo da não específica acertava essa daí. Questão 7, simbora? Ai, meu Deus, a questão 7. Gente, que emoção ver a questão 7. Me desculpa quem errou, me desculpa quem nunca ouviu falar disso, mas fez valer tanta coisa difícil que a gente estuda, viu? Porque, pelo amor de Deus, tadinho desses alunos. As imagens acima mostram 3 espécies de rãs venenosas encontradas na América do Sul, que se caracterizam por suas cores vivas. É possível observar que os padrões de coloração de alguns indivíduos da espécie A são semelhantes àqueles presentes nos indivíduos da espécie B, enquanto outros da espécie A se assemelham aos indivíduos da espécie C. Ou seja, tem uma galera se imitando aí, né?
coisa bastante praticada no nosso mundo, inclusive. Nomeie o fenômeno da presença de cores vivas em animais venenosos. Como é que é o nome disso? Quando um bicho chega chegando, aquela planta chega para arrebentar, chega colorida, espalhafatosa, mete-lhe a roupa laranja com bolinha. Isso aí é para avisar, eu sou sinistro, sou agressivo, sou perigoso e quero que você me perceba assim. O nome desse fenômeno é aposematismo ou coloração de advertência. É papum, essa daí não tem o que enrolar, ou tu sabe ou tu não sabe, ou sabe ou pede pra sair. Explique sua vantagem para a sobrevivência desses animais. Gritos de guerra, né? Estratégia do opa, opa, opa. Sou sinistro, sou venenoso, então por favor, né, senhor predador, evite se aproximar de mim porque eu sou o cão chupando manga. Então a principal estratégia aí, o gabarito estava bem tranquilo. Eles escreveram aí, ó, sua predação é reduzida por essa indicação de que o animal é venenoso. Então seria uma estratégia de afastar predadores. Se você escreveu isso, você pode botar as duas mãos para os céus e falar, sou eu, né? Ganhei, meu ponto. Em seguida, indique o tipo de mimetismo presente nas três espécies retratadas. E teve gente que falou assim, meu Deus, eu só sabia que existia mimetismo, agora tipo de mimetismo ficou ruim. Esse mimetismo aí, como é que é, gente? Eu, assim, consigo ouvir a voz de vocês falando pra mim que esse mimetismo é melhor, não é não? Quando a gente tem agressivo imitando o outro agressivo e reforçando a estratégia do padrão que eles estão tentando demonstrar ali, isso daí é o tal do mimetismo milleriano. Show de bola, gente, que delícia, até me arrepia, né? Então, o mimetismo do bobão se fazendo pelo valentão é o mimetismo batesiano. Mas o dois fortões unindo forças, esse é o mimetismo milleriano. Oh, delícia. Gente, tô falando delícia, mas assim, essa questão chega a me dar dor no coração daquele aluno que não tá tão bem preparado, que realmente essa daí deu pra, assim, destruir sonhos, vamos dizer assim, né? E descrever um mecanismo de atuação é dar uma explicaçãozinha bem basiquinha, como a que eles deram, por exemplo. Espécies venenosas, ao se copiarem, reforçam o padrão de advertência. Sabe? Esse termo reforço, como eu já tinha passado para vocês em aula, é o termo chave, é a palavra-chave desse padrão aí de explicação de mimetismo milleriano. Muito feliz essa questão, né? Feliz pra mim e pra vocês, é claro. Abafa o caso aí. Próxima questão, questão 8. Genética. Admita uma raça de cães cujo padrão de coloração da pelagem dependa de dois tipos de genes. A presença do alelo exínio recessivo em dose dupla impede que ocorra a deposição de pigmento por outro gene, resultando na cor dourada. Então é o típico padrão dos cães labradores. Em nenhum momento eles disseram que são os cães labradores, mas nós estudamos exatamente esse exemplo falando dos cães labradores. Verdade ou mentira? Já tô ouvindo você falar a verdade. Caso o animal apresente um alelo esão dominante e pelo menos um alelo besão dominante, sua pelagem será preta. Caso o alelo esão dominante ocorra associado ao gene bezinho duplo recessivo, sua coloração será chocolate. Nesse momento, a pessoa nervosa fazendo a prova já está toda perdida, desorientada. Então, para ajudar, olha como é que eles foram legais, gente, achei bacana. Já deram um esqueminha aqui, ó, bonitinho, fazendo a relação entre genótipos e fenótipos. Você também, com certeza, fez sua legendazinha aí para não se perder, para se organizar. Primeira pergunta, tranquila, de repente alguém deu um vacilo e esqueceu, mas era bem tranquila. Identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem desses animais. Como é que é o nome desse padrão aí, gente, em que você tem um gene inibindo a expressão de outro gene? Isso é uma epistasia. Quem botou epistasia recessiva humilhou. Humilhou, 2 tapas na cara. Mas assim, quem botou sua epistasia, que foi como o gabarito oficial veio, tá maravilhoso. A justificativa era praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Você buscava essa justificativa no próprio enunciado. Você tem um gene inibindo, impedindo a expressão do outro. Então, o próprio gabarito oficial foi exatamente, né, o copia e cola do que estava no próprio enunciado. Em seguida, identifique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou um filhote dourado. Calcule ainda a probabilidade de que esse casal tenha um filhote de pelagem chocolate. Então vamos lá. Casal de cães chocolate que já teve um filhote dourado. Para o filhote ser dourado, filho de um casal chocolate, esse filhote só pode ser ezinho, ezinho, bezinho, bezinho. O casal chocolate, portanto, vai ter que ser
Bzinho, Bzinho, porque para ser chocolate tem que ser Bzinho, Bzinho, né? E já que eles expressam a cor, então não houve a atuação do gene epistático, é porque ele está aparecendo na sua forma dominante. Ezão alguma coisa. E aí esse alguma coisa eu mato pelo fato de ter nascido dourado. Se nasceu dourado, nasceu ezinho, ezinho. Então automaticamente um ezão, ezinho, bezinho, bezinho para o casal chocolate. Pronto, matamos. Depois, qual é a probabilidade desse casal ter um filhote de pelagem chocolate? Para nascer chocolate, ele vai ter que ser bezinho, bezinho, como a gente acabou de falar. E para expressar a característica, tem que vir um ezão, alguma coisa. Qual é a chance disso acontecer? Bom, para o casal chocolate ter um filhote ezão, alguma coisa, a probabilidade disso, de acordo com a lei de segregação, que é uma primeira lei de Mendel bem tranquila, é 3/4. Bezinho, bezinho, como eles são bezinho, bezinho, é 100%, então é 1. Então isso daí vai dar 3/4 ou 75%, ou como veio no gabarito, 0,75. Quem deixou 3/4, pelo amor de Deus, né, gente? Sai dessa vibe, é óbvio que tá certo. Ai, Carol, eu botei 3/4, não botei 75%. Parou, né? Tá doido, filho? Tá maluco, mas tá doido. Não pode tá doido, né? Que é isso? Então, bem tranquilinho também, sem muito lengue-lengue. Uma questãozinha de epistasia. Saí do óbvio, né? O West, quando cobra a genética, já tava aí um bom tempo só na primeira lei de Mendel. Pô, caramba, chega disso. Vamos dar uma inovadinha, pelo menos uma epistasia, para dar um tom de graça e fazer valer os nossos 590 mil exercícios de genética que a gente deu sangue para fazer valer, hein, gente? Para fazer valer tanto de genética que eu ranquei o couro de vocês esse ano de novo. Então, vambora. Questão 9. Questão 9. Ih, essa questão 9, ai meu Deus, teve gente que saiu chorando da prova por causa dessa questão 9, falou que nunca tinha ouvido falar disso. E teve gente, claro que não foram vocês, tá? Que eu não te permito, não te dou confiança pra falar que não ouviu falar disso daí, que tu ouviu falar disso, de tactismo, de tropismo, de tudo quanto foi troço que tu possa imaginar. Hã. Mas realmente essa questão deu pra pegar, né? Bem conteudista, bem pesada. O ESV esse ano, assim, o que de química veio fácil, biologia veio peso 2 rasgando a carne, sem anestesia. O padrão de movimentação das plantas é influenciado por diferentes estímulos de natureza química ou física. Considere as plantas como a dama da noite. Eu sempre dou o exemplo da dama da noite, né? Que é aquela planta de cemitério. Eu não sei porquê, que eu sempre dou esse exemplo de planta de cemitério que quando abre à noite, ela é uma planta notívaga, ela abre à noite, né? Exala um perfume fortíssimo. E aí, geralmente, quem mora perto de onde tem essa planta fica apavorado, fica enjoado, né? Porque é um cheiro bem forte mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E ele já dizia aí que abrem suas flores apenas no período noturno. Identifique o tipo de movimento vegetal que promove a abertura noturna das flores da dama da noite. Então, quando você passa de dia, ela tá assim, ó, fechadona, parece que tá, né, mais morta do que vive. E à noite ela abre bonita, com aquelas pétalas brancas, é uma flor muito bonita, né? E com aquele cheiro, com aquele odor bastante forte, bastante característico de toda florzinha que se propõe a abrir de noite, estrategicamente, né, para chamar bastante a atenção dos polinizadores. O nome desse movimento de fechar de dia e abrir de noite, né, é um movimento chamado de fotonastismo. No gabarito oficial, eles nem puseram o prefixo foto, eles só botaram nastismo ou movimento de turgor. Por que essa opção de nome movimento de turgor? Porque nastia ou nastismo é um movimento em que a partir de algum estímulo, então esse estímulo pode ser luz, falta de luz, o toque, né? O exemplo mais comum de nastismo é da dormideira, da planta sensitiva, aquela que toda criança que assim, né, teve uma infância sadia, brincou de tocar e os folíolos se fechavam. Então, mediante um estímulo que pode ser mecânico, né, físico ou químico, né, a luz, enfim, alguma coisa do tipo, ocorre a mudança de turgor, então a perda ou ganho de água por algumas células da base do pecíolo, né, ou do receptáculo floral, no caso das flores, fazendo então com que haja esse movimento de abertura e fechamento de estruturas vegetais. Então, por isso também a opção de ou botar o nastismo, nastia, que é a mesmíssima coisa, ou o movimento de turgor. E esse movimento, ele não é orientado pelo estímulo, ou seja, a flor não vai abrir mais para a direita ou mais para a esquerda porque a luz está direcionada da esquerda ou da direita. É simplesmente promover o estímulo
o movimento vai acontecer sempre da mesma maneira. Abre ou fecha e pronto, e acabou. Então isso é uma peculiaridade desse movimento chamado ginastismo. O estímulo, no caso da dama da noite, dessas flores, né, é exatamente o ambiente com pouca luz ou sem luz. Então, na ausência de luz, ocorre então esse movimento da abertura das flores, tá? Em relação a essas flores que se abrem à noite, voltando para a pergunta, segunda parte, apresente duas características morfológicas. De novo isso, né? Tivemos a outra questão que envolveu botânica também pedindo adaptação morfológica, aquela lá das crassuláceas, e agora características morfológicas de novo. Isso aí provavelmente pegou muita gente, porque muita gente lembrava que a planta, que a flor noturna, ela tem um cheiro característico. Então a pessoa foi lá e botou grande produção de cheiro, grande produção de odor, e aí eu vou te dizer que você vai contar com a enorme boa vontade do corretor, porque se você escrever desse jeito, intensa produção de odor, isso vai parecer claramente, isso é claramente uma característica fisiológica. Se você quer falar disso morfologicamente, o certo é você fazer como apareceu aqui no gabarito, ó. Presença de glândulas odoríferas bem desenvolvidas. Isso seria o ideal, tá? Então, assim, infelizmente, sempre reforçando a mesma ideia, você tem que se ligar quando a pergunta é característica morfológica e quando a pergunta é característica fisiológica. Você tinha outra opção também, que é colocar a coloração clara. Assim como você tinha como opções, colocar outras para atração de polinizadores, como pétalas brancas, que entra na mesma história de coloração clara, né? Só uma outra maneira de escrever a mesma coisa. Peças florais grandes, ou seja, flores maiores, para tentar chamar mais atenção. Isso não é uma regra, mas nada é uma regra. Isso é uma opção de característica adaptativa para a atração desses polinizadores noturnos. E nectários, glândulas produtoras de néctar mais desenvolvidas. Eles deram uma vacilada aí, porque não incluíram isso no gabarito oficial. Mas claro que a gente já caiu para cima de bibliografia e alunos maravilhosos que colocaram essas opções, né, já foram lá e puseram esse recurso, pedindo então a ampliação dessas opções de gabarito. Essa questão realmente foi uma questão bem conceitual, bem mais puxada. Muita gente vai perder essa questão toda, né? Infelizmente, alguns alunos aí que de repente, enfim, esqueceram ou sei lá, não sei o que aconteceu, né? Não quero ficar aqui especulando. Mas estou tranquila que também, por outro lado, vários alunos lembraram tudo perfeitamente, estavam tranquilos e calmos e arrebentaram nessa questão pesada. Última questão, vambora, gente, que já deu pra cansar. Questão 10. Fêmeas de espécies. É questão de fisiologia essa daí, fisiologia reprodutiva. Mais uma de fisiologia. Tivemos praticamente fisiologia de um tudo. Fêmeas de espécies de crustáceos do gênero Daphnia SP. Olha, gente, eu sempre falei pra vocês, quando escreve gênero, você não precisa pôr o SP. Ou é comendo mosca aí, gente? Gênero Daphnia SP. Se já falou que é gênero, não precisava desse SP, né? Bastava botar gênero Daphnia. Oh, Jesus. Importantes componentes do zooplâncton podem se reproduzir a partir de dois processos distintos. Partenogênese, quando há condições ambientais muito favoráveis, gerando uma prole composta apenas por fêmeas. Reprodução sexuada, padrão, formando ovos dormentes que eclodem quando as condições se tornam novamente favoráveis. Veio um esqueminha aqui, ó, mostrando em azul a reprodução partenogenética e aqui em amarelinho a reprodução sexuada padrão. Então, machos e fêmeas produzindo gametas, havendo fecundação, produzindo os ovinhos dormentes e depois os indivíduos, né? Primeira parte da pergunta. Defina o processo de reprodução por partenogênese conceitual em absoluto. O que é? A pergunta é mais ou menos assim pra você, ó, na tua cara. O que é partenogênese? Claro que vocês também não deram mole nessa questão, né? O que é partenogênese? É o desenvolvimento de um indivíduo a partir de um óvulo que não foi fecundado. Vê se o gabarito não veio bem parecidinho com isso, ó. Desenvolvimento de um indivíduo a partir de um óvulo não fecundado. Se você não escreveu exatamente com essas palavras, mas transmitiu a mesma ideia, fica relax aí que vai dar tudo certo. Segunda parte da questão. Aponte também uma vantagem para esses animais da realização da partenogênese sob condições ambientais favoráveis. Partenogênese tem várias vantagens. O gabarito pegou, assim, as principais. Então ele falou, por exemplo, reproduzir-se mesmo na ausência de macho. Claro, você só está envolvendo fêmea, né? Não tem a necessidade da procura de um parceiro para cópula. Promover o aumento da população de forma rápida, porque isso é um mecanismo que envolve, né, uma reprodução muito mais rápida. E aí eu agrego, né,
agregando valor a esse camarote, a gente poderia ainda incluir um menor gasto energético para o dispensar procura por parceiros sexuais. Caramba, isso daí é uma coisa super importante. Claro que também já rolou recurso para eles incluírem essa opção de resposta. Pelo amor de Deus, né? Era para estar aí na primeira opção essa questão da economia energética. Claro, óbvio. Segunda parte da questão, voltando lá na pergunta. Em seguida, indique 2 impactos negativos, um genético e outro ecológico. Então, uma boa organização dessa resposta aí para facilitar a correção vai contar muito, coisa que a gente treinou assim até cansar, para uma população de Daphne ASP que realize apenas partenogênese por muitas gerações. Se você tem só o óvulo envolvido aí, você não está tendo a fecundação, você já sabe automaticamente que o primeiro impacto negativo genético é a menor variabilidade genética, né? Claro, essa daí, porra, na hora você mata. E ecológico, daria para pensar aí no que eles mesmos colocaram, né? Menor chance de adaptação a variações ambientais, uma vez que por reduzir a variabilidade genética, você acaba trazendo com isso um prejuízo adaptativo desses indivíduos mediante uma adversidade que o ambiente possa proporcionar a eles. E como outras opções absolutamente pertinentes de impacto ecológico, seria eles colocarem desequilíbrio populacional entre machos e fêmeas, o que a longo prazo pode trazer então um problema ecológico em relação a essa reprodução sexuada padrão e o maior risco de extinções, porque na medida que você cai com a variabilidade genética, como eles mesmos citaram no gabarito oficial, se você tem uma menor chance de adaptação a variações ambientais, isso traz consigo um maior risco de extinções para essas populações que se reproduzam exclusivamente por partenogênese. Então a gente também inclui isso aí como opções de recurso, certo? Então, galera, é isso. Tô fechando com vocês. Espero muito que vocês tenham conseguido brilhar, como diz Mariana da Cal, né, arrasar, sambar em cima dessa prova. Veio mais pesada, mas veio assim pronta para quem estava muito bem preparado, mostrar o que veio, mostrar que realmente estava pronto para essa aprovação. E é isso, tô muito confiante, tô muito feliz e assim torcendo para o corretor estar num excelente dia, muito bem alimentado, muito bem nutrido, né, feliz, contente, com seu nível de serotonina elevado para fazer uma correção justa, uma correção, né, maravilhosa para a gente conseguir resultados excelentes. Valeu, galera, um beijo enorme para vocês. Revisem essa prova quantas vezes vocês acharem necessários. Quem fez esse ano a prova como teste e na verdade seu ano de vestibular mesmo é ano que vem, tem vários alunos que estão ainda no segundo ano, estão no terceiro ano, mas né, esse ano estavam mais ainda como teste. Vejam e revejam essas questões, o aprendizado sempre é válido. E é isso, um beijo enorme para vocês, até o próximo vídeo e façam os comentários, quem quiser deixar alguma pergunta, é isso aí. Valeu, galera, beijo, 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 fui!